Olá, pessoal. Eu sou o professor Janilson Santos e estou aqui para dar dicas de concurso através da resolução comentada de questões. Hoje, nós vamos mencionar a matemática financeira. Então, concurso de bancos e outros concursos, eles cobram temas da matemática financeira, como juros simples, juros compostos, né? Não deixe de se inscrever no nosso canal, é fundamental para nós. E deixar o seu like e também fazer comentários. Então, hoje nós vamos abordar os juros simples. E é importante a gente começar diferenciando o juro simples do juro composto. No juro simples, o dinheiro cresce com o passar do tempo de forma linear. Já no juro composto, é de forma exponencial. O que quer dizer isso? Quer dizer que no juro simples, a taxa incide sobre o capital inicial. Já no juro composto, ela incide sobre o montante. Então, o juro composto é juro sobre juro. Por isso que ele cresce em ritmo exponencial, enquanto que o juro simples é em ritmo linear. Beleza. A primeira questão, nós estamos falando de juros simples, hein? Nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje. A primeira questão diz: com um certo capital inicial, uma pessoa fez duas aplicações sucessivas, ambas no regime de juros simples. A primeira por 2 meses, com taxa de 5% ao mês, e na segunda ele aplicou o saldo resultante por 4 meses, com taxa de 10% ao mês, obtendo ao final dos 6 meses um montante de R$ 7.392. A questão pergunta: qual era esse capital inicial? Então, nós temos duas aplicações. O capital inicial, eu estou chamando de capital 1, nós não sabemos quem é. Aliás, é o que a questão está pedindo. Nessa primeira aplicação, nós tivemos o tempo, estou chamando de 2 meses. O tempo a gente convenciona chamar pela letra N. Então, a primeira aplicação foi por 2 meses. E a taxa, né, que a gente convenciona usar a letra I, 5% ao mês. Então, essa aplicação vai gerar um montante, que eu estou chamando de M1. E esse montante, ele vai ser o capital da segunda aplicação. Ele vai ser o capital da segunda aplicação. Nessa segunda aplicação, nós tivemos o tempo de 4 meses. E nós tivemos uma taxa de 10% ao mês. 10% ao mês. Então, aqui a gente vai gerar um segundo montante, que eu não sei quem é. Então, vamos gerar o segundo montante. Então, o que é que acontece? Quando a gente calcular esse aqui, ele está dando um montante. Esse montante 2 ele já deu. É 7.392. Então, aqui nós vamos calcular o capital 2. Qual é a dica, pessoal, na resolução dessa questão? É você caminhar de trás para frente. Nós vamos calcular o capital 2, que é o mesmo montante 1. O montante 1 a gente traz para cá e acha o capital 1. É isso que nós temos que fazer, caminhar de trás para frente. Cuidado, para você usar as fórmulas corretamente, você precisa observar se o tempo e a taxa estão na mesma unidade de referência. Como assim? O tempo está em mês e a taxa é mensal. Beleza. O tempo está em mês e a taxa é mensal. Beleza. E se não tivesse? Você teria que fazer uma transformação. Vamos dizer que a taxa tivesse em mês, mas o tempo tivesse em ano. Aí eu tinha que transformar. Aí, professor, eu transformaria o tempo para mês ou a taxa para ano? Tanto faz. Nos juros simples, tanto faz. Agora, se fosse nos juros compostos, a dica era mexer sempre no tempo. Porque para mexer na taxa, você tem que usar taxas equivalentes. No juro composto. No juro simples, não. 2% ao mês é 24% ao ano. É só multiplicar por 12. O ano tem 12 meses.
Agora, o tempo, independente de ser juros simples ou composto, um semestre tem 6 meses, um trimestre tem 3 meses, um ano tem 4 trimestres. Por isso que a sugestão no juro composto é mexer no tempo. Agora aqui é indiferente. Mas nesse caso não precisa converter nada, porque está tudo em mês. Então vamos lá. Como é a fórmula do montante no juro simples? Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Se fosse no juro composto, era elevada ao tempo. Por quê? Porque o dinheiro cresce em ritmo exponencial. Como aqui é em ritmo linear, que é juros simples, aí só multiplica. Beleza. Quanto é o montante aqui na segunda aplicação? 7.392. O capital eu quero saber, que é o capital 2. A taxa, 10%. Não esqueça de colocar na forma unitária. E o tempo é 4. Outro cuidadozinho, pessoal, que é lá da matemática básica. Você tem uma soma e uma multiplicação. Quem você resolve primeiro? A multiplicação, pelo amor de Deus. Não vá somar esse com esse para depois multiplicar que dá errado. Então, aqui está dando 0,4. Quando eu somar com esse 1, vai dar 1,4. O que é que acontece? Esse 1,4 ele está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, vai ficar capital 2 é igual a 7.392 dividido por 1,4. Então, para ganhar tempo, eu tenho esse cálculo aqui, está dando 5.280. Pronto. Esse valor a gente transporta para cá. Quem é o montante 1? É o mesmo capital 2, que deu 5.280. Agora a gente vai aplicar a mesma fórmula para poder encontrar o capital. O capital 1. Então, o que é o montante? 5.280. O capital, eu quero descobrir. A taxa, 5%. Não esqueça, não é para botar 5 aqui. É para botar 5%, que é 5 dividido por 100. Dá 0,05. Vezes o tempo, que é 2. Então, ficou 5.280 igual a capital 1 que multiplica. Isso aqui vai dar 0,1 somado com 1 dá 1,1. Então, o capital vai ser 5.280 dividido por 1,1. Para ganhar tempo, eu também tenho aqui o resultado, dá 4.800. Esse 4.800 é a resposta certa da nossa questão. Estaria em qual alternativa? Alternativa D. Beleza? Então, qual foi a dica? Caminhar de trás para frente. Eu precisava do montante 2 para que ele se convertesse do capital 2 para que ele se convertesse do montante 1 e eu chegasse no capital 1. A questão 2. Daniel comprou um tênis no valor de R$400 e pagou em 2 parcelas, sendo que a primeira no valor de 240 foi paga no ato da compra e a segunda no valor de R$200 foi paga 30 dias após. Qual foi a taxa de juros mensal cobrada pela loja? Juros simples, né? A questão não mencionando que é capitalização composta, nós vamos trabalhar como sendo juros simples. E aí, na questão, nós temos uma situação do cotidiano, né? Uma compra feita a prazo e a questão pergunta a taxa de juros. É bem verdade que, na prática, nós não temos hoje em dia, assim, muitos contratos usando juros simples. Ainda existe, mas não é comum. As empresas, né, operam com taxa de juros compostos, cartão de crédito, financiamentos, a regra é usar juros compostos. Mas vamos lá. O
que foi que aconteceu? O valor do tênis era R$ 400 e ele deu 240 no ato da compra. Então, na verdade, o valor que ele está financiando é os 400 menos os 240 que ele deu na hora. Esse é o valor que vai ser financiado. E que valor é esse? 4 para 10, 6, vai 1, 2, 3 para 4, 1. 160. O valor financiado é 160. Muito bem. Aí o que é que vai acontecer? Ele pagou R$200. R$200 é o montante. Então, R$200 é o montante. Isso aconteceu 30 dias após. 30 dias é um mês. E por que eu transformei em um mês? Porque a questão está pedindo a taxa de juros mensal. A questão amarrou. Ela quer a taxa de juros em mês. Eu já me antecipei e deixei o tempo também em mês. Muito bem. Vamos admitir que eu não queira usar a fórmula do montante, que até eu usei na questão anterior. Tudo bem, você pode usar a dos juros. Mas como é que eu calculo o juro? Independente do juro ser simples ou composto, ele é o montante menos o capital. Ele é sempre o valor final menos o valor inicial da aplicação. Qual foi o valor do montante? 200. E o capital? 160. Então, na verdade, o juro aqui foi de R$40. Qual é a fórmula do juro, hein? Capital vezes taxa vezes tempo. Não pode esquecer, a fórmula do juro simples. Quanto é o juro? 40. Quanto é o capital? 160. A taxa, eu quero saber. E o tempo? Um mês. Deixei tudo em mês. Então, ficou 40 igual a 160i. Quem é o i? O 160 está multiplicando, passa para cá dividindo. E o 40 vem para cá. 4 dividido por 16. Vamos simplificar por 4? Dá 1/4. 1/4 é 0,25, que vezes 100 dá 25%. É a resposta da questão. A taxa de juros nessa operação de juros simples foi de 25% ao mês. Eu não preciso colocar aqui ao mês, porque eu já coloquei aqui que é mensal, então já sei que ela está saindo em mês. Mas é bom ter cuidado com isso, porque nem sempre a questão amarra e nas alternativas ele troca o tempo da taxa. Aí, às vezes a gente tem que fazer uma transformaçãozinha no final. Beleza, pessoal? Assine aí o nosso canal, deixa o like, faça seus comentários e até o próximo vídeo.